Mas vamos recapitular e ver a diferença entre a fantasia na qual a Igreja Adventista vive e a realidade dos fatos. Fantasia. A posição sobre a guerra dos irmãos da América do Norte foi diferente da posição dos irmãos da Europa. Realidade. Os irmãos da América do Norte representam o mesmo ponto de vista, moderado e tolerante, tal como o aceitaram nossos irmãos da Europa. Fantasia. Os líderes europeus foram punidos ou condenados pela Associação Geral devido à decisão que eles tomaram sobre a guerra. Realidade. Não enviamos à Europa nenhuma palavra de réplica. A Associação Geral Adventista não condenou nem excluiu aqueles que não viram o assunto sob a mesma luz durante a Primeira Guerra Mundial. Fantasia. Tal resolução da Associação Geral, onde a mesma dá liberdade aos diferentes países da Terra de adaptar-se no futuro, como até agora, às respectivas determinações legais nesta questão civil, não existe. Realidade. O Comitê Executivo da Conferência Geral concluiu que política alguma poderia ser ditada para orientação. Portanto, isso direcionou as conferências de cada país a chegarem às suas próprias conclusões conforme as circunstâncias permitiam, e se juntou a cada indivíduo para encontrar sua própria solução de acordo com o que a sua consciência dita. Concedemos a todos os membros de nossa Igreja absoluta liberdade de servir a sua pátria em todo o tempo e em todo lugar, de acordo com o que lhe ditem suas convicções pessoais de consciência. Fantasia. Os irmãos dos Estados Unidos não sabiam das decisões que foram adotadas na Europa durante a guerra. Realidade. Assim que eclodiu a guerra na Europa, estudamos cuidadosamente este assunto na América do Norte. Entretanto, depois de examinar cuidadosamente o assunto, verificamos que este nos confundia muito. Fantasia. A Associação Geral não aprovou as ações de excluir os reformistas na Europa, querendo que eles permanecessem na Igreja. Realidade. É de interesse notar que ele, Doschler, foi a própria pessoa escolhida para representar os membros que foram desligados da comunhão da Igreja diante dos irmãos da Associação Geral em 1920. Fantasia. A Associação Geral nunca defendeu ou apoiou atos de guerra. Realidade. Cremos que os pontos de vista que defendeis são totalmente errôneos. Que haveríeis dito de Moisés se ele, alguns dias depois de lhe ser dada a lei no Sinai, vos houvesse encarregado de matar o rei de Bazã e todos os homens, mulheres e crianças? Vós o teríeis acusado de assassinato? Não obstante, Deus lhe deu a ordem de violar o 6º mandamento. Assim, enquanto a posição oficial da Igreja seja não combatente, por questão de consciência, objeção ao porte de armas, a decisão de prestar ou não o serviço militar e portar armas é deixado a critério da consciência de cada indivíduo. Fantasia. A posição de dar liberdade para que a lei de Deus fosse transgredida ocorreu apenas na Alemanha ou na Europa. Realidade. Deve deixar-se a cada um agir segundo o ditame de sua própria consciência. Os irmãos da América do Norte representam o mesmo ponto de vista, moderado e tolerante, tal como o aceitaram nossos irmãos da Europa. Temos seguido o mesmo proceder de nossos irmãos da Inglaterra,
da França e de outros países. Fantasia. A divisão europeia foi dissolvida em 1918 devido ao problema da guerra. Realidade. Os oficiais da Associação Geral queriam preservar a unidade mundial da Igreja e evitar a possibilidade de uma separação, o que poderia produzir igrejas adventistas do sétimo dia regionais. O novo plano adotado em 1918 restringia a independência ao manter a seleção da liderança de todas as divisões nas mãos de toda a Associação Geral. Os delegados à Assembleia da Associação Geral de 1918 votaram descontinuar as divisões organizadas com a autoridade de associações, embora retendo o conceito de organizações divisionais. Fantasia. Os líderes da Europa foram removidos de seus cargos devido à posição que tomaram durante a Primeira Guerra. Realidade. H. F. Schubert, em 1930, estava ainda trabalhando como presidente da Divisão Europeia Central. Pedrinhaus continuou trabalhando na Divisão Europeia pelo menos também até 1930. L. R. Conrad só deixou de ser presidente da Divisão Europeia em 1922. Somente 7 anos depois de ter assinado, junto com os 2 homens mencionados anteriormente, o Memorando de Apoio à Guerra. Fantasia. A posição oficial da Igreja Adventista em dar liberdade de consciência para pegar em armas não é a mesma que foi tomada na Europa durante a Primeira Guerra. Realidade. Lamentavelmente, sob a premência dos horrores da guerra e o impacto de pressões irresistíveis, representantes das uniões alemãs L. R. Conrad, Pedrinhaus e F. H. Schubert cometeram o erro de redigir documentos em que colocavam a questão de pegar em armas ou não como um caso de consciência. Assim, enquanto a posição oficial da Igreja seja não combatente, por questão de consciência, objeção ao porte de armas, a decisão de prestar ou não o serviço militar e portar armas é deixado a critério da consciência de cada indivíduo. Fantasia. A Igreja Adventista, os irmãos da Europa, se arrependeram genuinamente do erro cometido durante a Primeira Guerra Mundial. Realidade. Não desassociamos o jovem que entra nas Forças Armadas como combatente. Longe disso. Nós o seguimos para os serviços armados com nossas orações. Alguns assuntos devem ser deixados para a consciência individual. Desde 2007, o Exército dos Estados Unidos contava com cerca de 7.500 adventistas voluntários, quase todos, com exceção dos capelães, servindo como combatentes. Não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. Bem, chegamos ao fim deste vídeo. Esperamos que este seu encontro com a verdade, com a realidade dos fatos, te conduza ou te mantenha ao lado da Igreja e do povo de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Que Jesus esteja em seu coração. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas
voltas triste como ninguém. Por que voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês pra onde vais, então voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Jesus te chama e tu não vês pra onde vai.